Olá, feliz 2026! Estamos iniciando o primeiro programa de perguntas e respostas do ano. E o ano já começa quente do ponto de vista geopolítico, com uma intervenção americana na Venezuela, que se iniciou através de uma série de ataques a alvos militares, principalmente em Caracas, e de forma impressionante a prisão do narcoditador Nicolás Maduro e da sua esposa por forças especiais americanas. O presidente Trump foi até as redes sociais para confirmar essa prisão, né, essa detenção do Maduro, apesar de não estar ainda claro, não foi noticiado para onde ele será levado, será para uma base como o Guantánamo ou será para o território americano mesmo. Lembrando que há um indiciamento de Maduro num tribunal de Nova York por tráfico internacional de drogas e por outras ações, né, criminosas contra os Estados Unidos. Então, a justificativa legal para essa operação é justamente fazer cumprir esse mandado de prisão em aberto do Maduro. Nós tivemos a atual presidente em exercício na Venezuela, a ditadora em exercício, né, melhor colocando, é o pessoal do UOL aí no Brasil que continua chamando o Maduro de presidente, né, sendo que ele não é presidente, ele é um ditador. Mas a Delcy Rodrigues confirmou essa detenção do Maduro e pediu inclusive uma prova de vida. Apesar dessa detenção, dessa prisão de Maduro, o regime segue de pé, aparentemente. Nós tivemos o ministro da Defesa, o Vladimir Padrino, indo até a TV, instando lá os venezuelanos a resistirem a uma invasão imperialista, como ele chamou. A mesma coisa fez o Diosdado Cabello, que na prática é homem forte do regime. Muitos analistas colocam ele como o verdadeiro chefe dos cartéis que operam na Venezuela, né? O Venezuela é um narco-estado. Também aí dizendo, né, que o regime vai se defender dessa agressão. Por sua vez, nós tivemos líderes de extrema esquerda, com Gustavo Petro à frente, o ex-guerrilheiro comunista que hoje é presidente da Colômbia, dizendo que colocou o exército colombiano em alerta e que era uma agressão ilegal, pediu para a ONU intervir, né? Não de uma maneira tão agressiva. A presidente do México foi no mesmo caminho, assim como o descondenado Lula, que disse que era inaceitável essa operação americana, e também foi na linha da ilegalidade contra a soberania venezuelana, contra uma intervenção, né, que feria o direito internacional. Obviamente que é interessante essa postura do descondenado Lula, porque ele não falou exatamente nada nas últimas várias décadas contra uma ditadura brutal que ele não só se omitiu em faltar, né, a condenação dessa ditadura, mas ajudou a colocar de pé e a manter ao longo de todos esses anos. Não podemos esquecer que Chávez e depois Maduro é cria do Foro de São Paulo, a instituição que foi criada pelo Lula, pelo Fidel Castro, com o objetivo de recriar na América Latina o que foi perdido no leste europeu. O que foi perdido no leste europeu? Uma série de ditaduras comunistas. Então o objetivo declarado do Foro de São Paulo é impor, né, esse tipo de regime comunista no que ele chama até mesmo uma pátria grande. A Venezuela seria uma espécie de ponta de lança dessa movimentação no continente, que iria então transformar a América Latina num novo leste europeu. Ao longo da história, Lula protegeu como pôde tanto Chávez, né, quando ele foi retirado do poder. Lula, de uma certa forma, liderou um movimento internacional para colocar Chávez de volta ao poder, em defesa da democracia, e depois, conforme foi ficando mais evidente o caráter totalitário do regime, ficou claro ali a importância de Lula, né, que chegou a enviar os seus marqueteiros para Caracas quando Chávez morreu e depois Maduro estava em campanha, manipulando as eleições. Empreiteiras brasileiras envolvidas no Lava Jato bancaram a campanha de Maduro, segundo delação desses marqueteiros petistas. O próprio Lula, em recuperação de um câncer na garganta, fez campanha, gravou vídeos em defesa de Maduro, e não podemos esquecer que o primeiro ato oficial do Lula, quando voltou, né, quando foi alçado aí de volta ao poder, foi receber o ditador venezuelano. Então, não é só uma questão de omissão, mas um apoio a uma ditadura que destruiu o país
mais próspero da América Latina por muitas décadas, né? Levando 90% da população à miséria absoluta. Há um tempo atrás, fizeram uma pesquisa, o venezuelano em média tinha perdido 15 quilos. 8 milhões de venezuelanos fugiram de um verdadeiro inferno. Não há possibilidade de fazer oposição porque a ditadura censura, persegue, tortura, mata opositores. E faz eleições para inglês ver, né? Manipula completamente o processo eleitoral, como aconteceu e ficou evidente nas últimas eleições. Então a gente está falando não de um país soberano, como colocam aí os esquerdistas, mas sim num país dominado por um grupo de criminosos que tirou a soberania do povo. O povo venezuelano não tem mais a capacidade de escolher os seus governantes. Esses governantes são ligados ao tráfico de droga internacional, são ditadores do pior tipo, né, que perseguem de forma brutal qualquer oposição e que deixam toda a população na absoluta miséria para concentrar poder para sempre, como acontece em qualquer ditadura comunista, né? Foi exatamente assim na Coreia do Norte, é assim em Cuba, que é o regime mãe, digamos assim, da Venezuela. E é isso que nós temos e é isso que o PT sonha para o Brasil, e por isso que defende exatamente esse regime, assim como outros comunistas latino-americanos, né? Então, não há de se falar em ataque à soberania venezuelana, porque a soberania venezuelana já foi usurpada pelos comunistas na Venezuela, já foi entregue, inclusive, a iranianos, a chineses, a russos, né, que têm muito poder na Venezuela e que ajudam a manter o regime de pé. Então, são duas posturas, basicamente, na esquerda brasileira e latina, e até mesmo aqui na esquerda americana, né, que está cada vez mais indo para o lado do extremismo de esquerda. Uma é simplesmente defender o regime, o que aconteceu com bastante frequência no Brasil. Então, os sujeitos não têm vergonha de defender a ditadura comunista, porque é comunista, né? Eles chamam, na verdade, de democracia uma ditadura comunista. E aí fica evidente o tipo de democracia que eles querem para o Brasil. Ou ter uma postura mais tucaninha, né? Uma postura mais socialistinha, democrática, se apresentando como tal. Como vários militantes de redação colocaram, não, o Maduro de fato é uma espécie de Emília Leitão, né? Como podemos pegar como exemplo, escreveu já uma matéria na Globo. De fato, o Maduro é um ditador, mas é errado, né, os Estados Unidos intervirem na Venezuela para mudar o regime. Ou seja, é uma defesa indireta do regime que eles dizem, né, combater, que no final das contas eles estão defendendo, porque não existe numa situação como a venezuelana outra forma de mudar o regime a não ser através de uma intervenção externa, visto que eles dominam as forças de repressão. Então, o povo não tem meios de retomar aí a sua soberania. Não tem meios de tirar do poder os seus algozes. Essa é a verdadeira ditadura que esse pessoal tucaninho brasileiro e até mesmo aqui nos Estados Unidos defende, quando ataca a legalidade desse movimento, né, dessa prisão de Maduro que o Trump promoveu. E seria ilegal? De forma alguma. A Venezuela ataca diretamente a segurança nacional americana. Há uma série de atentados que os venezuelanos ajudaram a promover. Vocês podem ler o Espectro, do Leonardo Coutinho, um livro excepcional sobre a ditadura chavista, em que ele mostra pelo menos 2 planejamentos de atentados terroristas que o regime de Chávez ajudou a promover e que não acabaram acontecendo, mas o Chávez promovia isso. Isso continuou durante Maduro. Maduro está alinhado aos piores inimigos dos Estados Unidos, inclusive com o Irã. De fato, promove o tráfico de drogas que tem matado centenas de milhares de americanos nos últimos anos. Tem instrumentalizado gangues venezuelanas para imigrarem para os Estados Unidos e promoverem o crime aqui nos Estados Unidos. Então, é óbvio que o regime venezuelano é um regime hostil e que promove verdadeiros atos de guerra contra os Estados Unidos. Então, é do interesse americano e é legítima essa operação do ponto de vista do direito internacional nesse sentido, né? É do interesse americano, é do interesse da segurança nacional americana combater o regime de Maduro. Agora, uma análise que vai além dessas questões mais imediatas. O que nós estamos observando
através dessa movimentação, é basicamente a consolidação de uma nova ordem global, em que nós temos uma espécie de Guerra Fria 2.0, com os Estados Unidos mudando a sua forma de atuação no mundo, em que ao invés de se apresentar ou se colocar como polícia do mundo e como uma força única, né, como uma potência única, de uma certa forma, ao reconhecimento da China ocupando o espaço deixado pela União Soviética, como agora o grande arqui-inimigo dos Estados Unidos, e a impossibilidade dos Estados Unidos cumprirem essa função de polícia do mundo, se reorganizando para tomar conta do quintal, que seria a América Latina, que nas últimas várias décadas foi relegada a uma posição menos importante na política externa americana, na política de segurança nacional americana. Então teve um documento recente que foi apresentado pela administração Trump, que dá as diretrizes da nova política de segurança nacional e coloca a América Latina como uma área de importância para os Estados Unidos. Não é apenas, né, a questão de recursos naturais da Venezuela, como petróleo, mas sim a posição da Venezuela, a poucas milhas aqui da costa americana, como uma plataforma que pode ser acessada por inimigos como China, como Rússia, como o Irã. Então, o plano de Trump, o plano dos Estados Unidos é alinhar a América Latina com os Estados Unidos contra os seus inimigos externos. Isso abre uma oportunidade para o continente, seja para a própria Venezuela, que tem aí uma janela para sair, né, de uma situação horrível, num verdadeiro inferno, quanto para outros países da região. Aparentemente, países como a Argentina e como o Chile já entenderam esse movimento e elegeram governantes alinhados aos Estados Unidos, né? Principalmente o Javier Milei, que foi até o X para comemorar a prisão do ditador Maduro. E no Brasil a gente tem uma situação bastante complicada, porque não é segredo para ninguém que o PT, que o Lula, está alinhado ao eixo do mal. Está alinhado à China, está alinhado à Rússia, está alinhado à Venezuela, a Cuba, né? Tem uma postura claramente anti-americana, mas foi obrigado, aparentemente, a negociar com os Estados Unidos e tenta se equilibrar na situação de não contrapor de frente os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo continuar aliado e dando preferência aos chineses, né? E a esquerda global também se divide nesse sentido, porque há duas grandes forças de esquerda no mundo hoje. Há, de fato, a ditadura comunista chinesa e a busca, né, o projeto totalitário globalista, representado principalmente pela Europa. Recentemente, a Financial Times, que de uma certa forma é um panfleto globalista, fez uma longa matéria defendendo a não reeleição de Lula, deixando claro que Lula, apesar de ter algum alinhamento com os globalistas, tem um alinhamento muito maior com a ditadura chinesa, né, com o modelo chinês. É o grande sonho do PT e, né, da esquerda latina a implementação de um regime como o regime venezuelano, mas isso vai ser muito difícil caso se mantenha essa posição americana. Por que eu digo caso se mantenha? Porque o que vai definir essa cara, né, da nova Guerra Fria, ou a continuidade dessa nova Guerra Fria nos termos atuais, nos termos trumpistas, é a manutenção desse governo, não por Trump, que não tem mais como se reeleger, né? Aqui nos Estados Unidos o presidente só pode ter 2 mandatos, mas a eleição de um candidato que dê continuidade a esse projeto, porque há uma divisão profunda nos Estados Unidos entre esquerda e direita. Nós vimos recentemente o prefeito de Nova York, o Mandami lá, assumindo e defendendo abertamente o coletivismo, o socialismo e outras bandeiras anti-ocidentais, né? Como a defesa da Palestina contra Israel, né, um sujeito que é claramente um globalista extremado. Então, há nos Estados Unidos uma ameaça muito grande ao modelo americano e ao modelo da própria civilização ocidental. Então, essa briga interna, essa guerra interna que nós vamos ver decidindo como será a postura americana pós-Trump. O Trump já fechou o primeiro ano, tem mais 3 anos de mandato, não é tanto tempo assim, né? E dentro da direita americana também há uma divisão, deixando a situação ainda mais complexa, porque há aí
os isolacionistas, que defendem que os Estados Unidos não devem ter nenhuma intervenção no resto do mundo e devem se concentrar só em defender os seus interesses domésticos, né, sem intervenções internas. Mas aí tem um ponto específico, um ponto muito importante, que talvez seja um ponto que o Trump pode abordar para convencer esses isolacionistas a terem uma postura mais ativa no mundo. Diferentemente de outras intervenções americanas do passado, como por exemplo, quando a turma neocon estava no poder, né, representada aí pelo governo Bush, por exemplo, nós tínhamos intervenções de larga escala, como aconteceu no Afeganistão, como aconteceu no Iraque, que não teve, na verdade, nada de positivo para os Estados Unidos. O que o Trump está defendendo me parece ser uma postura muito mais estratégica, mais pontual. Por exemplo, no Irã, nós tivemos um ataque específico. Nós não tivemos uma invasão de grande escala. Mesma coisa agora na Venezuela. Não há boots on the ground. Uma operação com forças especiais, ataques específicos para, digamos assim, defender interesses americanos, mas sem envolver grandes intervenções militares, né? Me parece que esse tipo de postura é muito mais defensável até do ponto de vista da direita não intervencionista, a direita isolacionista, do que aquela da época dos neocon, né? Então vamos ver, né, o que acontecerá a partir de agora na Venezuela. Espero que essa intervenção abra a porteira para uma mudança de regime, para que o povo venezuelano volte a ter de fato a sua soberania e pare de sofrer, né? É um dos povos que mais sofreu nos últimos anos. Não podemos esquecer que essa onda imigratória venezuelana foi a maior da história da América Latina e só ficou atrás da onda de imigração após a guerra da Síria no Oriente Médio, em termos históricos, pelo menos nos últimos 20 ou 30 anos. Então, essa seria a perspectiva e pode abrir um novo capítulo aí de prosperidade para a Venezuela e, na verdade, ser um norte para o resto do continente, um alinhamento com os Estados Unidos e não com regimes totalitários como o regime chinês ou regime iraniano. Feita essa avaliação inicial do que representa essa intervenção americana, vamos responder algumas dúvidas que chegaram até nós. Lembrando, né, que para você participar é muito simples, é só você entrar no nosso Instagram nas quintas-feiras, quando abrimos as caixinhas de pergunta e enviar então o seu questionamento. Então, vamos responder algumas das perguntas que chegaram até nós. Os Estados Unidos são suficientes para conter o avanço da China sobre o Ocidente? Olha, antes de responder isso, é preciso responder o que é o Ocidente hoje, né? Porque se nós definirmos o Ocidente como um grupo de países que acreditam em certos conceitos como direitos individuais, né? Liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de mercado, a importância da livre iniciativa, da iniciativa individual em relação a um Estado que, se for muito grande, é repressivo e pode acabar aí com as capacidades humanas, é difícil reconhecer esse Ocidente na maior parte aí dos países que se dizem ocidentais, que estão cada vez mais parecidos com uma China da vida, né? Se nós olharmos principalmente para a Europa. Então, o primeiro questionamento é: o Ocidente quer ser o Ocidente ou quer ser a China? E nesse escopo eu vejo os Estados Unidos como um dos poucos países do mundo que ainda há dentro dele um movimento significativo de defesa desses valores ocidentais tradicionais, apesar deles também estarem sob ataque, né? Então eu vejo como mais importante os Estados Unidos defenderem a si mesmos, porque há uma série de ameaças internas, antes de buscar a defesa simplesmente do Ocidente, porque, de uma certa forma, em boa conta, uma parcela significativa do Ocidente já se perdeu. Teremos um feliz 2026 na economia mundial? É difícil dizer, porque nós temos uma situação econômica complexa no mundo e, na verdade, uma geopolítica muito complexa, talvez a mais complexa desde, da fundação da nova ordem global pós Segunda Guerra Mundial. A gente está vendo o mundo globalizado revertendo esse processo de globalização de forma acelerada e isso gera uma série de dificuldades econômicas. Então, especialmente para regiões ou países que não têm um nível de independência muito grande, será
um ano e anos daqui para frente mais desafiadores, né? Eu vejo aí a possibilidade de algum processo corretivo iniciado em algum momento. Se será em 2026, eu não sei. Mas o cenário não é um cenário muito tranquilo, não. Como as eleições desse ano podem mudar a relação Brasil-China e Brasil-Estados Unidos? Dada aí essa intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, que é um exemplo de uma nova política de segurança nacional, seria uma espécie de nova doutrina Monroe, onde os Estados Unidos voltam a dar foco na sua política externa no continente americano, né, e não em lugares mais distantes do planeta, acho que vai haver uma pressão muito grande para alinhamento com os Estados Unidos e um questionamento da relação Brasil-China. E o Brasil, especialmente a elite brasileira, terá que fazer uma escolha, porque hoje eu vejo como que uma parte grande, né, significativa da elite brasileira tem um alinhamento natural maior com os Estados Unidos, um alinhamento de negócio, um alinhamento cultural com os Estados Unidos, mas a gente tem uma representação política que é muito mais alinhada com a China e, para falar a verdade, é anti-americana. Então isso vai ter que ser resolvido. O que a elite brasileira quer? Vai ter que escolher, né, um lado ou outro. Não vai ser possível ficar no meio do caminho, ou ficar no meio do caminho vai poder ser uma escolha muito ruim para o país, porque aí você vai ficar no fogo cruzado e pode se perder, né, no meio dessa briga. Então, essa é a relação da nova postura americana e das eleições de 2026, que vão depender mais do arranjo da elite do que necessariamente da vontade do povo, né? Eu acho que a vontade do povo no Brasil hoje conta muito pouco, se é que um dia contou mesmo. Você acredita que precisamos chegar num nível argentino de economia para o jogo virar? É uma possibilidade, né? Visto que no atual momento, como a gente tem ainda espaço para manutenção de políticas fiscais insustentáveis, empurrando com a barriga o problema, não há as condições para uma revolta popular de grandes proporções que aconteceu a última vez após uma grave crise econômica provocada justamente pelas mesmas políticas, né, de Dilma, que foram parcialmente corrigidas pelo governo Temer e depois pelo governo Bolsonaro. E depende também da situação internacional. O que foi o trigger para a grave crise econômica que o Brasil viveu durante os governos Dilma, especialmente no segundo governo, foi justamente o início de uma crise internacional naquela crise da subprime, né, aqui nos Estados Unidos, que deu início a uma correção que, no final das contas, segue até hoje, especialmente no mundo em desenvolvimento. Então, sim, talvez seja necessário. O grande problema é o seguinte: quando chega a crise econômica que gera a revolta na população, a mudança de governo só acontece se você tiver meios de fazer essa mudança. A Venezuela, por exemplo, mergulhou numa crise muito pior do que a crise brasileira, e não houve a possibilidade de mudar o governo porque o governo ditatorial, né, o regime ditatorial chavista, tinha o controle dos meios de repressão. Então não adianta colocar, 90% da população nas ruas protestando. Se você tem as forças militares ao lado do regime, você não tem meios de mudar a situação, né? Então esse é o grande perigo que o Brasil corre. O que esperar para 2026? 2026 vai ser um ano de consolidação de uma nova ordem, uma ordem fragmentada, uma ordem parecida, mas não exatamente igual ao que foi, né, a ordem pré-queda do Muro de Berlim. Ou seja, né, nós vamos ter uma nova Guerra Fria. E eu vejo uma situação cada vez mais diferente para diversas regiões do planeta. Eu vejo Estados Unidos e China mantendo, né, uma liderança em termos de capacidade de crescimento econômico, apesar do cenário chinês ser mais desafiador do que o cenário americano, enquanto regiões como a Europa terão uma profunda dificuldade, né? É um cenário complicado e é muito importante entender o que está acontecendo para se posicionar, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista dos seus investimentos e até da gestão da sua empresa, da sua carreira. É por isso que eu estou oferecendo de forma gratuita uma masterclass em 19 de janeiro chamada A Trincheira Final, onde eu vou estabelecer aqui exatamente as bases, né, desse novo mundo, dessa nova ordem global. Se você tem interesse em entender como está se organizando esse novo mundo,
clique no link e acompanha esse vídeo. Uma pessoa que se diz cristã, é de esquerda e gosta de Lula e Moraes deve se desconfiar? Olha, existem muitas representações de esquerda e eu não vou aqui, definir todo o movimento de esquerda. Agora, uma coisa é certa, isso eu posso dizer com certeza. Não existe a menor compatibilidade entre o pensamento marxista, comunista e o cristianismo, porque uma das diretrizes fundamentais do comunismo é a negação da existência de qualquer coisa além do mundo material. Inclusive, o próprio Marx colocava a religião como o ópio do povo, algo a ser combatido. E, de fato, em qualquer regime comunista, a primeira coisa que se faz é perseguir as religiões, especialmente o cristianismo, como está sendo feito, por exemplo, agora na China. Então, não há a menor compatibilidade de comunismo e cristianismo, porque como é que você vai ser cristão se o comunismo nega a existência de qualquer mundo extramaterial? O comunismo é o materialismo. Então, é realmente impossível entender como uma pessoa se declara comunista e ao mesmo tempo cristã. Ou ela é uma coisa, ou ela é outra. Possibilidades da esquerda e da direita em tomar o poder em 2026. Não há a menor possibilidade da direita tomar o poder de fato em 2026. O que no máximo pode acontecer é um candidato que se apresenta como direita, mas não é, assumindo a função de um presidente, o que é muito diferente de tomar o poder. O José Dirceu, um dos estrategistas aí do PT, deixou isso muito claro em 2018, quando ele disse o seguinte: nós vamos tomar o poder, que é muito diferente de ganhar uma eleição. E aconteceu exatamente isso. Esse é um dos grandes erros da direita brasileira, acreditar que o poder é definido pelo resultado de eleições. E a grande tragédia que nós tivemos foi justamente um candidato de direita sendo eleito, como Jair Bolsonaro, e sendo esmagado pelo sistema que é efetivamente o poder. Então o poder o que é? É você ter acesso aos meios de ação. E o presidente não necessariamente tem acesso aos meios de ação. Nem mesmo o Lula tem acesso a todos os meios de ação, apesar de ele ter acesso a mais meios de ação do que outros opositores dele dentro de um pensamento esquerdista que domina o Brasil há muito tempo. Então, eu não vejo a direita como tendo os meios de ação necessários para tomar o poder efetivamente. Eu vejo a possibilidade de nós termos ou a continuação do projeto de esquerda que pode levar ao aprofundamento desse regime autoritário que nós temos no Brasil, a consolidação desse regime, ou uma contraposição de outras forças que deixa esse regime mais parecido com o que está agora, ou dê alguns passos para trás, dê algumas liberdades a mais, mas não uma reversão desse processo de destruição dos direitos fundamentais no Brasil. O PT é uma esquerda comunista e o Partido Democrata é a esquerda globalista? O Partido Democrata, sim, hoje pode-se dizer que é um partido globalista, mas o PT é um pouquinho mais complexo. Eu vejo as duas influências no partido. Então, apesar da formação do PT ser uma formação soviética, e hoje absorvendo a continuidade da lógica soviética, que é o regime chinês, tem muita influência globalista. E muitas vezes há um choque entre essas duas vertentes do esquerdismo. Por exemplo, vamos pegar uma questão aqui. Exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Do ponto de vista globalista, isso não é aceitável, porque um dos pilares do globalismo é o ambientalismo radical. Já do ponto de vista do modelo chinês ou do modelo soviético, faz todo sentido. E aí você vê o Lula tentando se equilibrar entre essas duas coisas, apesar de pender mais para o lado soviético, sendo defensor dessa exploração. Então, o PT, a gente observa vivendo um conflito entre essas duas correntes. Há rumores que Lula não disputará a reeleição. O que você sabe sobre? Eu ouvi esses rumores de pessoas muito bem informadas, muito influentes, que estão no centro do poder, e eu não vejo essa possibilidade dependendo, como o Lula falou, da sua saúde, mas sim do arranjo de forças. Mas eu acredito que é muito improvável que Lula abra mão do poder, que a esquerda abra mão de manter o seu projeto de poder, especialmente o seu projeto de poder totalitário. Comunista não abre mão do poder. Eles só farão esse movimento se eles perceberem que não há nenhuma condição deles seguirem com esse projeto, pelo menos agora.
né, eles não farão isso de forma negociada. Por que a direita não organiza mais manifestações gigantes? Será medo da repressão apenas? Não, eu não acho que seja apenas medo de repressão, apesar disso ser importante, isso ter um peso importante, né? Visto que o objetivo da censura, da perseguição política é justamente deixar claro para qualquer opositor que esse pode ser o seu destino se ele questionar o sistema. Mas eu vejo que um dos motivos é a falta de perspectiva de mudança mesmo com grandes manifestações. Eu vejo que nesse sentido o jogo virou justamente a partir daquelas manifestações que foram chamadas por Bolsonaro no 7 de setembro, se não me engano, de 22, e logo na sequência nós tivemos aquela cartinha do Temer pedindo desculpas para o ministro Moraes. Ali eu acho que foi a grande desmobilização do público, né, enfim, de todos aqueles que defendem um renascimento do Brasil, uma refundação do Brasil, porque houve a perspectiva ou a mudança de perspectiva de que não adiantaria mais fazer grandes manifestações se você não tem um caminho, não tem uma liderança, não tem uma possibilidade de grandes mudanças. Bem, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, envie aí para o seu grupo de amigos, para o seu grupo da família, para o seu grupo do trabalho, que assim a nossa mensagem chega mais longe. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.